Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja com todos. Na verdade, está escuro aqui, mas é tarde, né? Perdão. Já são 3 horas ainda. E eu louvo a Deus pela existência de cada um de vocês. Eu louvo a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu saúdo você que está nos assistindo, que está nos acompanhando desde o início desse maravilhoso congresso. Temos a honra de receber maravilhosos mensageiros do Senhor enviados pelo céu para nos orientar, para nos ajudar, para nos instruir. E tem sido uma bênção para todos nós. Tem sido uma bênção para você também? Amém. Glória a Deus por isso. Eu peço que vocês também orem durante a mensagem. E desde já eu peço para que Deus venha falar fortemente aos nossos corações. Amém? Esse é o nosso tema. Durante essa semana nós temos, desde o início do congresso, tem sido o tópico, a nota tônica, baseada no livro de Mateus, no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E tentamos extrair o máximo de ensinamentos, obrigado, amado, de instruções sobre essa maravilhosa parábola. Na verdade, essa parábola também é uma profecia. Na verdade, essa parábola, ela esboça, ela é recheada de ensinamentos. Nós temos visto durante essa semana muitos pregadores, desde o primeiro momento, na primeira mensagem do pastor Randy Skitt, e ele apresentou o personagem principal, que é quem? O noivo é Jesus. Então, naturalmente, nós já entendemos quem é a noiva, sim ou não? Há dúvidas ainda de quem seja a noiva? Quem é a noiva? Quem é a noiva? Dentro da parábola, né? É a cidade santa. Dentro da parábola e dentro da profecia é a cidade santa, né? Apocalipse 21, verso 1 a 3. Quando a gente está falando ali fazendo analogias, fazendo uma comparação entre o casamento, entre um homem e uma mulher, ali o símbolo a noiva é a igreja, e Jesus é o noivo. Mas dentro da profecia, a noiva é Jerusalém. Não daria, dentro da profecia, 2 símbolos representar ter o mesmo significado, né? Então, se a noiva fosse a igreja, quem seriam os convidados? A igreja também? No caso aqui, as 10 virgens seriam a igreja também? Não, né? Então, as 10 virgens, elas representam a igreja, a noiva representa o reino, o casamento é a recepção desse reino. Então, o pastor Benjamin apresentou muito bem isso aqui. E, embora é um leque de oportunidade para apresentar diversos temas, a parábola das 10 virgens, ele apresenta basicamente o quê? O juízo investigativo. Então, nós temos um cumprimento, primeiro ali, uma primeira etapa, podemos dizer, em 1644, mas ela é uma profecia de duplo cumprimento. E em nossos dias, tanto a mensagem, o significado, o simbolismo, quanto o brado, ele precisa ser dado novamente. Amém? Para ganhar tempo, né, que o tempo, ele não nos espera, a gente não vai ler, porque já estamos bastante familiarizados com o verso, né? Então eu vou dar início aqui. Muito bem. Muitas profecias, lições e ensinos podem ser retiradas desta parábola. Temas tais como juízo investigativo, juízo final. Quando falamos de juízo, estamos falando também de lei, de mandamentos. Justificação pela fé, perfeição de caráter, fechamento da porta da graça, salvação pelas obras, reavivamento espiritual e falso reavivamento. Esses são apenas de alguns tópicos, alguns temas que podem ser extraídos dentro dessa parábola. E indo direto ao ponto, baseado no livro Cristo e seu Santuário, na página 100, no último parágrafo, diz assim:
A proclamação "Aí vem o esposo", feita no verão de 1844, levou milhares a esperar o imediato advento do Senhor. No tempo indicado, o esposo veio, não para a terra, como eles haviam predito, mas ao ancião de dias, no céu, às bodas, à recepção de seu reino. Daniel capítulo 7. As virgens que estavam preparadas, fizeram o quê? Entraram com o noivo. E fechou-se então o quê? A porta. Elas não deveriam estar presentes em pessoa, na boda, pois estas ocorrem aonde? No céu. E Jesus foi até ao ancião de dias no céu. E a recepção do reino também é onde? No céu. Mas as virgens estão onde? Na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Lucas 12, 36. Mas devem compreender o quê? O trabalho de Cristo. Qual foi o trabalho que Cristo foi realizar no céu? Expiação. E expiação é o quê? É julgamento, bem como purificação. Só que isso é interessante a gente notar nesse texto, porque a maioria das pessoas analisa apenas a fase do juízo, né? Julgar o povo. Mas dentro do processo de julgamento, há também a purificação. Quando no dia 10 do 7º mês, no dia da expiação, em Levítico capítulo 16, verso 20 e o 23, no final do juízo, no final do julgamento, o sacerdote levantava as mãos e abençoava o povo. E aqueles que haviam trago a sua oferta e foi aceito e foi recebido, eles receberiam então, na ocasião, o perdão. Aí ela diz: devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé, ao ir ele perante Deus. É neste sentido que se diz irem eles à boda. Ou seja, as bodas do Cordeiro, elas estão acontecendo agora, nesse exato momento, amém? E como é que nós podemos participar das bodas do Cordeiro? De que maneira? Ela diz, devemos compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé. Existia alguma forma de o povo de Israel, ainda que levando o Cordeiro, e ele não ser aceito, e no dia da expiação ele não receber o perdão, e não ter o seu pecado purificado, havia possibilidade disso acontecer, sim ou não? Sim. Da mesma forma, Cristo está no santuário celestial intercedendo por nós. Mas existe a possibilidade de nós não participarmos da sua intercessão e não recebermos os benefícios da sua intercessão? Sim ou não? Como? Bem, essa é a condição das virgens nécias, das virgens loucas. Então, o tema dessa mensagem é exatamente esse: é que você tome uma decisão, que nós viemos tomar essa decisão, viemos definir quem somos dentro da parábola, se somos virgens prudentes ou se somos virgens loucas. Por quê? Porque na parábola as duas são muito parecidas, na verdade não há diferença entre elas, não há. A não ser quando um evento acontece, quando algo ocorre, aí a distinção delas fica o quê? Fica nítida. E que evento é esse? É mais uma profecia. Quando há o clamor, aí vem o noivo. Até esse elemento é um elemento profético. Quem é que dá o brado? Eis a pergunta. Quem dá o brado? Que tema maravilhoso esse, né? Eu me senti muito tentado a tocar no assunto, mas não creio que seja o momento. Há algo mais importante para nós salientarmos, e foi o que eu trouxe aqui. Na parábola, as que tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas, olha, perceba que são dois elementos: a vasilha e uma reserva de óleo nessa vasilha. Então, as que tinham esse óleo reserva foram as que entraram para as bodas. Os que com conhecimento da verdade, aí ela diz, identifica que aqueles que têm um conhecimento da verdade pelas Escrituras,
tinham também o Espírito e a graça, e que na noite da amarga prova, eles esperavam pacientemente, examinando a Bíblia, a fim de obterem mais clara luz. Esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e a mudança do ministério salvador, e pela fé o acompanharam em sua obra naquele santuário. Ou seja, as virgens prudentes, que naquela ocasião, em 1844, representavam os mileritas, que tinham a Bíblia como verdadeiramente lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, esses viram e entenderam, mesmo depois do desapontamento, o quê? O caminho que conduzia ao santuário. E essa luz continuou irradiando, brilhando sobre eles, e eles não foram confundidos. Mas aqueles que deixaram de tomar a Bíblia como a sua regra de fé e prática, continuaram marcando datas, criaram outros sistemas, fora aqueles que se apostataram e aqueles que se tornaram fanáticos. Então, essa classe de nécias, de virgens loucas, ela é uma classe bem diversificada. Ela é representada dentro da igreja de diversas formas. Frio formalismo, fanatismo, legalismo, farisaísmo, mornidão. Lembram da palestra pela manhã da doutora Célia Querubim? E ela não falou exatamente sobre esses pontos? Quem deu atenção, ela valorizou esse lado da mensagem. Continuando. Todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as verdades, atentem para isso, por isso eu destaquei. Todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mensagens, as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele à presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e para no final dela receber o seu reino, olha só, todos esses são representados como estando a ir às bodas. Quem finalmente vai às bodas? São todos aqueles que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades. A pergunta é, que verdades? Quais são as verdades que nos tornam um povo distinto? A verdade presente, mas a verdade presente é um conjunto de verdades. A igreja, ela se autodenomina ter essas verdades, mas ela professa apenas. Ela vive? Não. Ela não vive essa verdade que ela professa. Por quê? Por que não? Vamos entender no decorrer da mensagem. E aí eu faço novamente um apelo. Quem você é? Nessa citação aqui, está em Testemunhos Celes, volume 1, mas também está em Serviço Cristão, página 46. Deus tem sobre a terra um povo que confere santa esperança. Está acompanhando o que, irmãos? O curso da profecia, que estão se cumprindo rapidamente. Buscando, esse mesmo povo está fazendo o quê? Ele busca purificar a alma, a vida, pela obediência à verdade, a fim de que não sejam encontrados sem as vestes nupciais, quando Cristo finalmente aparecer. Amém? Então você faz parte desse povo, você se identifica como esse povo, você é um povo que está acompanhando o cumprimento das profecias, você se identifica com essa mensagem, você professa essa mensagem, você prega essa mensagem, você, mais importante do que tudo, você vive essa mensagem. Eu convido vocês a assistirem novamente a palestra da doutora Célia, tá bom? Olha que verdades são essas, eu destaquei algumas delas. Essas verdades que nos tornam um povo distinto, a humanidade de Jesus. Muitas pessoas dizem, não importa se você crê, se Jesus, ele veio com a natureza pré-lapsariana ou pós-lapsariana, antes da queda ou após a queda, não importa se Jesus era igualzinho na natureza pecaminosa a mim e você, ou se ele veio com a natureza de Adão antes da queda. Bem, há um detalhe aí, talvez não importe de fato, se você no final crê que existe vitória sobre o pecado, amém? Mas o problema é que, quem defende que Jesus não veio com a natureza de Adão, depois da queda, ele não sustenta a vitória sobre o pecado. E aí é um grande problema. Porque Cristo, quando Gabriel, só pincelando, não é o propósito aqui,
Em Mateus capítulo 1, verso 21, quando o anjo Gabriel veio até Maria e disse, e anunciou a sua vinda, que ela estaria grávida do Messias, ele disse, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Dos pecados, e não nos pecados. E aí esse é um porém, muito importante. Outro tema, aí a Ellen White cita aqui em Mensagem com o volume 1, página 244, no primeiro parágrafo, que ela diz que a humanidade de Cristo é tudo para nós. Santificação, também é outra verdade que nos torna um povo distinto. Está lá no livro Atos dos Apóstolos, página 565. Ele diz que santificação envolve obediência perfeita, transformação do caráter e amor e justiça. Vitória sobre o pecado. Mensagem com o volume 1, página 312, primeiro parágrafo. Ela diz que você não pode professar servir a Deus e continuar pecando. Aí ela diz, você precisa parar de pecar. O texto é claro, eu não estou nem parafraseando o texto, estou citando o texto. Página 312, primeiro, Mensagem com o volume 1. O ministério sumo sacerdotal de Cristo também é uma mensagem distinta, ou seja, que nos torna um povo distinto. Por quê? Porque Cristo, Ele não morreu e expiou na cruz os teus pecados, porque a obra não foi completa ali. O processo de purificação, ele continua. Reavivamento espiritual. Vocês conseguem enxergar um falso reavivamento e um verdadeiro reavivamento dentro da parábola das 10 virgens? Sim ou não? Quem consegue enxergar? Amém. Olha só, falso reavivamento, irmão, que é isso? Sim, dentro da parábola das 10 virgens. Por exemplo, só quero pincelar porque não é objetivo. O que representa a luz que é emitido pelo azeite queimado? A palavra de Deus. E o óleo é símbolo de quê? De quem? Do Espírito Santo. Mas o óleo reserva as 10 virgens, é isso que as identifica como nécias. Elas não têm, elas carecem de preparo. Elas têm a lâmpada, elas têm a palavra, ela conhece a verdade presente, mas ela não vive, ela não pratica, ela não se deixa purificar por ela. Quando ela percebe que não tem o Espírito Santo, tem só a teoria da verdade, o mero conhecimento, o que ela faz? Ela se despede das outras e vai comprar. E ela vem. E ela não vem com azeite? Ela não vem com a lâmpada acesa? Mas aonde ela comprou? É um falso reavivamento. É um falso espírito que elas têm, que elas sustêm naquele momento. Ellen White diz, no livro Primeiros Escritos, esqueci a página agora, que havia um grupo, esse mesmo grupo aqui, representado em 1844, que clamava pela luz do Espírito Santo, e Jesus intercedeu por eles, e lhe foi concedido. Mas havia um outro povo, aquele que se desapontou e não permaneceu na luz, e eles pediram que Deus soprasse sobre eles o Espírito, e foi soprado o Espírito, mas não foi Jesus quem soprou, foi Satanás. Um falso reavivamento predito dentro da igreja, soprado por Satanás. Está dentro da parábola. Não sei quem vai pregar isso. Maravilhoso tema, né? Talvez me convidem. Será um prazer. O que de fato importa para Deus? O que de fato importa para Deus? Será que são nossos dons, nossos talentos, nossas aptidões, você pregar bem, você falar bem, você cantar bem? É isso que importa para Deus? Eu quero destacar aqui, está meio descontextualizado, mas é de forma proposital, porque você vai entender quando eu mostrar lá na frente. Para Deus o que importa, irmãos, não é se eu prego bem, se eu canto bem, se eu dou estudo bíblico, se eu sou evangelista, se eu vivo reforma de saúde, vestuário, tudo isso deve existir. Mas o que importa para Deus, o que pesa na balança do santuário, não é isso.
O que importa para Deus é o meu e o seu caráter. E aí ela diz: é o caráter espiritual e moral que é de valor à vista do céu, e que sobreviverá à sepultura, mesmo depois de você morrer. Ao você ressuscitar, você terá o mesmo caráter que quando estava vivo. Um bom caráter ou um mau caráter. É isso que vai restar. Para o céu, irmãos, o que nós iremos levar é um caráter semelhante ao de Cristo, os que hão de ser salvos. Então ela diz que é o caráter espiritual e moral que é de valor à vista do céu, e que sobreviverá à sepultura e possuirá a glória da imortalidade, através dos séculos intérminos da eternidade. Fé e Obras, página 101. Os filhos de Deus não serão semelhantes às pessoas mundanas, pois a verdade recebida no coração será o meio de purificar a alma e de transformar o seu caráter, tornando o seu recebedor da mesma mentalidade, que a mentalidade de quem? A de Deus. A menos que alguém se torne da mesma mentalidade que Deus, ainda se encontra em depravação natural. Não nasceu de novo. Lar Adventista, página 16, vocês conhecem o texto. O caráter que apresentardes no tempo de graça, ou seja, agora, será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Se desejais ser santos no céu, deveis ser o quê? Onde? Primeiro aqui na terra. Os traços de caráter que nutrirdes na vida, não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda caráter na sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária, agora, o presente, o hoje, está determinando o nosso destino. Então, há muitas pessoas muitas virgens nécias dentro da igreja, que estão imaginando que poderão viver uma vida de pecado até a volta de Jesus, até o momento da sua morte. E quando ao ressuscitar, como está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 55, eles acham que por ocasião dessa ressurreição, aquela transformação será a transformação também do caráter. Mas não é isso que o texto diz. Essa transformação é do corpo mortal e corruptível no corpo incorruptível. E essa natureza pecaminosa será erradicada. Nós ressuscitaremos sem ela, transformados. E a transformação que os vivos passarão por ela também, não vai ser também transformação de caráter. O texto é claro. O processo de transformação é hoje, é agora. Ninguém que tenha tido a luz da verdade entrará na cidade de Deus como transgressor dos mandamentos. Sua lei constitui o fundamento do seu governo no céu e na terra. Se eles intencionalmente espezinharam e desprezaram a sua lei na terra, não serão levados para o céu para realizar a mesma obra ali. Não haverá modificação de caráter quando Cristo vier. Amém? Quando Cristo vier, irmãos, ele vai apenas cumprir João capítulo 14, verso 1 a 3, e Hebreus capítulo 9, verso 28. Simplesmente isso. Não haverá oportunidade futura em que os homens se poderão preparar para a eternidade. Esta é a nossa única oportunidade de formar caráter para o lar que Cristo preparou para os que obedecem aos seus mandamentos. Amém? Eu abri um adendo aqui para falar de caráter, lembram? Por quê? Lembram da parábola da ceia das bodas, em Mateus capítulo 22? Vamos folhear a Bíblia rapidamente. Mateus capítulo 22. A gente não vai ler tudo, né? Vou parafrasear, vocês conhecem um texto.
Os irmãos que estão acompanhando podem ler. Mateus capítulo 22, versos 1 a 14. Novamente Jesus, ele dá uma parábola. E nessa parábola ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem, a um rei, que celebra a boda de seu filho. E ele manda seus serviçais, seus servos, fazerem 3 convites. Essa também é uma profecia. No primeiro convite, eles desprezam, rejeitam simplesmente. Aí eles enviam outros servos, o rei envia outros servos para fazer um segundo convite. Ele é rejeitado, desprezado. Enfim, vamos ganhar tempo. Ao terceiro convite, há uma classe muito distinta. Aleijados, cegos, mancos, todos aceitam o convite. De maneira que a sala do banquete fica repleta. Mas havia uma condição apenas para os convidados fazerem parte dessa festa. Qual era a condição? Deveriam estar trajados, vestidos com a veste nupcial. E essa veste poderia ser comprada em algum bazar, em alguma loja. Eles tinham estocado em algum momento. Apenas o rei poderia ceder essa veste. Então o rei desce para ver os convidados. E ele nota ali, é distinto, uma única pessoa que não está trajado com as vestes nupciais. Eu vou parar aqui para dizer o seguinte: a parábola, ela tem é um leque de oportunidades de mensagens. Tanto essa parábola de Mateus 25, como essa parábola aqui de Mateus 22. Mas o propósito da mensagem, da parábola das 10 virgens, é o juízo investigativo. E nessa parábola aqui, o propósito dela é focar, ter o momento do juízo. Quando o rei desce para ver os convidados, é uma cena de juízo, é uma cena de julgamento. Mas o foco da parábola são as vestes. Os convidados só podem permanecer no recinto se eles tiverem as vestes. Um homem tenta entrar e permanecer, mas ele não consegue. Ele é arrancado de lá, às forças, e é lançado nas trevas. Eu sei que vocês sabem disso. Mas o que são as vestes? A justiça de Deus. Mas há um porém, porque a justiça de Deus, ela se revela de 2 formas: justiça imputada e justiça comunicada. Uma é o perdão de Deus. Justificação e perdão é uma só e mesma coisa. Mas a outra é santificação. Uma é perdão e purificação do pecado, mas a outra é santificação. É abandono do pecado. Abramos a Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Rapidamente, o que a Bíblia chama como veste? Vestes na palavra, as vestes da justiça de Cristo, de acordo com Apocalipse 19, 9. Perdão, verso 8. Foi-lhe dado vestes que se vestisse de vestidos de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Quando a gente vai para Mateus capítulo 7, verso 16 e verso 20, ele diz lá que é pelos frutos que nós conhecemos o quê? A árvore. A árvore ali somos nós, né? Se produzimos bons frutos, a árvore é boa. Maus frutos, a árvore é má. Mas a Bíblia, ele apresenta aqui os frutos como sendo os atos de justiça, como sendo a Bíblia aqui agora, nesses 2 versos, como sendo as boas obras. Mas não é isso que a Bíblia quer dizer. Na verdade, o fruto, ele revela o tipo da árvore. Tu olha para uma mangueira, qual é o fruto que vai estar na mangueira? É limão?
Não. Você vai dizer que aquela mangueira é uma mangueira porque ela produz o fruto, a manga. Se o meu fruto é bom, quer dizer que o meu caráter é o quê? É bom. Então, o fruto, ele revela não somente atos isolados, mas o fruto revela o nosso caráter. E olha o que a Pena Inspirada diz. Nesta parábola, a veste nupcial simboliza o caráter. O caráter que precisa possuir quem? Todo aquele que há de ser considerado hóspede para as bodas. É um complemento, essa parábola. É um complemento. Digamos que a parábola das 10 virgens é a ação do noivo e dos convidados no exterior, do lado de fora da casa onde acontece o quê? O casamento. E a ceia das bodas é a ação, é o que acontece dentro da casa, onde acontece o casamento. O casamento acontece no céu e nós estamos na terra. Para nós participarmos dele é preciso exercer o que, irmãos? Fé. E essa fé, ela é acompanhada de obras. E essas obras revelam o meu e o teu caráter. Amém? Pela veste nupcial da parábola, é representado o caráter puro e imaculado, que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Amém? Foi dado à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. O linho fino, diz as Escrituras, é a justiça dos santos. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos que o aceitam como Salvador pessoal. Amém? Parábola de Jesus, página 168. O homem que foi à ceia sem a veste nupcial representa a condição de quem? De quem? De muitos hoje em dia. Professam ser cristãos, reclamam as bênçãos e privilégios do Evangelho, contudo não sentem a necessidade de quê? De transformação do caráter. Nunca sentiram o verdadeiro arrependimento dos pecados. Irmãos, olha, leiam esse texto a partir de um prisma. Qual? Das virgens loucas. Leiam esse texto a partir de um prisma, de uma visão, de uma vertente das virgens loucas. Elas são o quê? Iguais, idênticas. É um evento que revela a real condição, a real diferença que existe entre elas. Mas no convívio, dentro da igreja, não há distinção. Não adianta você ter uma visão e julgar o irmão, porque a irmã, porque o irmão vestem assim, porque ele come isso, porque não são, o parâmetro não é esse. Esse texto, ele fala como funciona a mente de uma virginécia. Irmão, esse texto, ele pode falar, ele está falando de mim. Esse verso, ele pode estar falando de você. É por isso que o tema da mensagem é: decida-se. Você é uma virgem prudente ou você é uma virgem louca? Porque não é porque você dá estudo bíblico, não é porque eu faço evangelismo, não é porque eu professo adventismo que determina se eu sou uma virgem prudente. Não é isso. A profissão para Deus nada vale. O que vale? O que tem valor diante de Deus? Lembram porque eu fiz aquele adendo? Pareceu assim desconexo, né? O que importa para Deus é o teu caráter. E olha, o meu caráter e o teu caráter se revela por nossas obras e não por nossas palavras. O homem que foi à ceia, ele representa
aquela classe de nécias. Ele está sem as vestes das bodas. Ele representa a condição de muitos hoje em dia. Eles professam ser cristãos, reclamam as bênçãos e privilégios do Evangelho, contudo, eles não sentem necessidade de transformação do caráter. Mas eles se arrependem? Sim ou não? Sim. Eles fazem confissão? Sim ou não? Mas eles não abandonam o pecado. Porque quem ouve a verdade, conhece a verdade e vive a verdade, o que o texto diz? Eles são purificados pela obediência a essa verdade. Contudo, não sentem a necessidade de transformação de caráter. Nunca sentiram o verdadeiro arrependimento do pecado. Não reconhecem a necessidade de Cristo, nem exercem fé nele. Não venceram suas inclinações para a injustiça, herdadas e cultivadas. Contudo, eles pensam ser bastante bons em si mesmos e confiam em seus próprios méritos, em vez de nos méritos de Cristo. Como ouvintes da palavra, vão ao banquete, mas não tomaram a veste da justiça de Cristo. Forte, não é, irmãos? Ele é revelador, esse verso. Ele destrincha a nossa alma. Ele revela as intenções do nosso coração. Ele revela o nosso caráter. Irmãos, isso pode ser eu e você. Na nossa profissão de fé. Na nossa forma vã, vaga, fútil, morno, formalista de viver o adventismo. Pegar a Bíblia, sábado, estou na igreja com a Bíblia na mão. A semana inteira a Bíblia está lá, pegando um pó. Sábado, vou para a igreja. Lá eu leio a Bíblia. As virgens prudentes, elas têm o que na mão? A lâmpada. O que é a lâmpada? Elas leem a palavra, elas examinam a palavra, elas vivem a palavra. Elas têm fome pela palavra. Mas é uma leitura seca? Não, porque ela está molhada com o doce azeite do Espírito Santo. Já vestimos as vestes de bodas? Ellen White pergunta em Testemunho para Meninos, página 187. Você já vestiu? Já vestimos as vestes das bodas? Temos nós piedade pessoal? Temos nós cooperado com os instrumentos divinos de maneira zelosa e sem reservas? Entremeando na nossa vida prática os princípios divinos da santa lei de Deus? Uma coisa é falar na lei, e outra coisa inteiramente diferente é praticar a lei. É o obrador da lei que será justificado diante de Deus, pois os que praticam a lei representam o caráter de Deus e não mentem contra a verdade. Amém? O que é a lei de Deus? A pura expressão do caráter de Deus. A lei é o próprio caráter de Deus. Logo, quando nós praticamos a lei, Paulo diz, não é Paulo que diz? Tanto em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, quanto em Romanos capítulo 2, que ele diz que o texto aqui, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela lei, pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O que Paulo está dizendo? Ele está falando da virginécia aqui, que ele pratica as coisas do Evangelho, ele vive as reformas, mas é destituída do Espírito Santo. Quando você lê Serviço Cristão, página 42, no primeiro parágrafo, quando ela fala de reavivamento e reforma, ela diz que reavivamento é a morte para o eu, é a morte espiritual. E reforma, ela diz que é uma mudança de ideias, hábitos e práticas. Mas ela diz que a reforma, ela só é pura em seus efeitos se for acompanhado do reavivamento. A igreja, por exemplo,
a igreja somos nós. Nós somos adventistas, amém? Mas nós pregamos, ensinamos um reavivamento baseado em 10 dias. No final, um jejum para receber o batismo do Espírito Santo. Esse não é um falso reavivamento? Por quê? Porque é um reavivamento sem reforma. E os dois, ela diz lá, Serviço Cristão, página 42, primeiro parágrafo, os dois têm que andar juntos. Porque agora Romanos 2,13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O Espírito Santo faz toda a diferença. Os homens não podem impunemente rejeitar a advertência que Deus, em sua misericórdia, lhes envia. Eu vou pular esse texto para a gente ganhar tempo. Amados, nós somos sensíveis às verdades que Deus nos envia. Nós estamos de coração aberto, de mente aberta, àquilo que Deus nos apresenta de algo de novo. Lembram que Deus só pode dar mais luz se nós já estivermos vivendo a luz que Ele nos concedeu. Então, se você está crescendo em luz, se você está recebendo mais luz, louve a Deus. Se novo conhecimento da verdade está brilhando ao seu entendimento, é porque você já está vivendo a luz que Deus te deu. Amém por isso. Mas se você estagnou, se você parou, desconfie da sua fé. Mas há aqueles cujo espírito é de virgens nécias, eles não se dão oportunidade. Quantas pessoas vocês já ouviram falar, já viram negar, rejeitar a mensagem de perfeição de caráter? Nós somos chamados, identificados como perfeccionistas. Olha que absurdo! Porque nós cremos que é possível alcançar a vitória sobre o pecado. Irmão, se fosse possível Jesus nos salvar no pecado, não havia necessidade dele ter morrido. Não havia necessidade dele ter morrido. Se Jesus ele pudesse perdoar Adão, sem ele pagar o preço pelo pecado de Adão, ele estaria fazendo sabe o que com a lei? Pegando a lei, jogando no chão e pisando com os pés. Porque a lei não salva, mas a lei exige o sangue do pessoa. Aí eu pergunto, Jesus agora morreu, derramou o sangue dele por mim e por ti, para te dar o livre-arbítrio de continuar pecando? Para você fazer o que você quiser da tua vida? Foi para isso que Jesus morreu? Para eu olhar para uma mulher e desejá-la? Para eu olhar para uma mulher e cobiçá-la? Me masturbar pensando nela? É para eu olhar uma coisa que não é minha? Alguns preferem viver, o que o texto disse? Eu vou voltar para vocês. O homem que foi à ceia sem as vestes, ele representa muitos hoje. Eles professam ser cristãos, eles reclamam as bênçãos de Deus, eles pedem perdão, eles se arrependem, ele faz confissão, mas eles nunca sentiram um verdadeiro arrependimento e nem transformação do caráter. Eles vão para o céu desse jeito? Eles vão para o céu desse jeito, sim ou não? É eu que estou falando? Não, é o texto. Ninguém será condenado, olha só, é para mim e para você esse texto, não é para as pessoas lá fora. Ninguém será condenado por não fazer caso, por não se importar da luz e do conhecimento que nunca teve e nem pôde obter. Então Deus ele não vai condenar, seria injusto ele cobrar de você uma coisa que você não tem entendimento, que você não teve conhecimento. Atos 17:30, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Mas agora que tu está notificado do pecado, ele pede o que tu faça? Que se arrependa. Não só se arrependa,
Provérbios 28:13. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa aí alcançará misericórdia. E ele não somente te perdoa, 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessares os teus pecados, Jesus Cristo é fiel e justo, não somente para te perdoar os pecados, mas para te purificar de toda injustiça. E ele, quando te purifica, Salmos 32, verso 1 e 2, ele te declara justo, ele te declara santo. Ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Muitos, porém, recusam-se a obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo. Por quê? Porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo. E a luz que penetrou o seu entendimento, a luz que resplandeceu na alma, condená-los-á quando? No juízo. Os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la, nem compreendê-la, pensando que, se não ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados por Deus culpados, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é a verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para os pecados voluntários. Eu tenho a luz da verdade nas minhas mãos, a virgem prudente, ele conhece a verdade da santificação, da purificação dos pecados, da vitória sobre o pecado, da perfeição de caráter, mas ela não se dá a oportunidade de ouvir, ela rejeita, despreza. Deus vai considerá-la como se a tivesse ouvido e rejeitado. E essa virgem, o texto falou, foi claro, ele continua reclamando as bênçãos de Deus, mas ele não cumpre as condições sob as quais Deus cumpre a promessa. Ele continua pedindo perdão por seus pecados, mas ele não está o quê? Verdadeiramente, ela diz, nunca experimentou o verdadeiro arrependimento. Irmãos, a condição da nécia é muito triste. É pior do que um fariseu. Por quê? Porque o fariseu, ele aprendeu a distorção da verdade, ele já cresceu naquela distorção durante séculos, milênios. E ele já nasceu naquele erro. Agora nós temos o Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento e ainda por cima o Espírito de profecia. E ainda assim, Deus nos adverte como sendo virgens loucas e ainda assim nos dá a mensagem de Laodiceia. Quem dera tu te descesse do muro, porque para Deus, irmãos, neutralidade é a mesma coisa de estar contra Ele. O texto diz, quem comigo não ajunta, e quem não é por mim, então está em cima do muro, ele está declarado inimigo de Deus. Mas ele está dentro da igreja, servindo a Deus. Irmãos, estar dentro da igreja não é símbolo de nada. Quando você lê Mateus capítulo 23, verso 38, Jesus, quando olhou para Jerusalém, que é o tema da lição passada, né, ou melhor, dessa semana, né? Ele diz, olha, eis que a sua casa ficará deserta. Quando Jesus ele falou isso para os discípulos e todos que ali ouviram, quando Jesus se retira do templo, ele nunca mais volta. Aí você vai ter, por exemplo, Atos Apóstolos, página 145, Desejados de todas as nações, página 620, Grande Conflito, página 21, página 25. Ela diz que quando Jesus falou essas palavras, eis que a sua casa ficará deserta, a presença de Deus se retirou de Jerusalém, irmãos. Vocês já ouviram falar do texto? O próprio Deus não mais habitava em Jerusalém, ele abandonou o povo de Israel. Mas isso no ano 31. Só que Israel, a profecia apontava que ele seria rejeitado como nação só no ano 34. 3 anos depois, 3 anos e meio, quando Jesus falou isso. Mas Deus já não estava mais com Israel, irmãos. A condição de uma virgem nécia é triste,
é desoladora. Nem o próprio Deus pode ajudar, irmãos. Eu vou ler esse texto aqui. Olha ele aí, ó. Mas eu vou passar ele. Diz assim, ó. Está ainda em Mensagem com o volume 1, página 126. A atenção do povo precisa ser atraída. O que foi que despertou as virgens? Foi um evento, foi um brado. E ela diz aqui, ó. A atenção do povo, da igreja, precisa ser atraída. A menos que se possa fazer isto, a menos que a atenção do povo, sabe? Irmãos, não dá mais só para falar baixinho, não. Eu já estou perdendo a voz aqui. Não dá mais para só falar baixinho, não. Tem que dar uns tapas, sabe? Quando aquela pessoa está meio em transe assim, está meio dormindo, você tem que chacoalhar mesmo para ela poder despertar. Então ela está dizendo aqui, ó, que a menos que a atenção do povo seja atraída, a menos que isso possa ser feito, todos os esforços serão nulos. Ainda que viesse um anjo do céu e lhes falasse a quem? A igreja adventista do sétimo dia. As palavras desse anjo não operariam mais benefício do que se ele estivesse falando ao frio ouvido de um morto. É a profeta de Deus que está falando aqui, irmãos. A nossa condição é tão caótica, é tão triste, que ainda que viesse um anjo do céu e falasse aos ouvidos da igreja, aos ouvidos dos pastores, aos ouvidos dos ministros, aos ouvidos dos membros, seria como a falar ao frio ouvido de um morto. Quem é você? Você é uma virgem prudente e sábia? Ou você é uma virgem louca? Uma virgem nécia? Lembre-se, não são nossas palavras, não são nossas profissões de boca que prova se somos uma coisa ou outra. É o meu e o teu caráter. E o nosso caráter se revela por nossas obras. Amados, eu quero fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo a você que está aqui, a você que está aí nos assistindo. Abra seu coração, a sua mente. Lembram da parábola do semeador? Mateus capítulo 13. Uma semente, o semeador lança, uma parte cai à margem, à beira do caminho, outra cai em solo rochoso, outra em meio aos espinhos. Todos têm seus efeitos, mas a única semente que germina, que brota, cresce e produz frutos, é aquela que caiu em solo bom. Pela parábola, irmãos, nessa parábola, ela representa cada um de nós aqui. Só eu e Deus sei da minha condição. Só você e Deus sabe da sua condição, de como está o solo do teu coração. Só Deus sabe, e você e eu, se essas mensagens que aqui nós temos ouvido fará o devido efeito, se cumprirá o propósito de Deus, porque eu creio que é propósito de Deus você estar aqui. Eu creio que é propósito de Deus você ouvir essa mensagem, você assistir essa mensagem, e todas as outras, que com oração e jejum, sim, irmãos, nós oramos e jejuamos, para que essa mensagem venha alcançar os nossos corações, e venha cumprir o propósito que Deus determinou. Mas para que isso possa acontecer, ela também depende de uma decisão. E essa decisão é minha e essa decisão é sua.
quem somos dentro da parábola das 10 virgens? Somos nécios, nécias ou somos loucas? Você decide. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus pela existência de cada um de vocês. Eu quero convidá-los a todos a se colocar de joelhos e termos um momento de oração. Eu quero entregar a minha vida e a tua vida diante do Senhor, diante do altar do Senhor nesse momento. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, na condição de pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus. Não falamos isso, Senhor, por meras palavras ocas, sem sentido, vazias, mas é porque o Teu Espírito Santo, Pai, acabou de nos falar, acabou de nos impressionar com as Tuas puras e santas verdades. E a única profissão, Senhor, que podemos fazer é esta, que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E nós queremos aqui, ó Deus, nessa condição de pecadores, confessar que nós precisamos de Ti. E nós queremos reclamar, ó Deus, aquela promessa, onde o Senhor disse, através do Teu apóstolo, Teu santo apóstolo, que aonde abundou o pecado, que superabunde a Tua graça, Pai. E que Tua graça nos alcance, Senhor. E que sejamos não somente perdoados, mas transformados, Pai. Ó Deus, toma a nossa vida, toma o nosso coração e nos transforme, Pai, a Tua imagem, a Tua semelhança. Molda-nos, ó Deus, o nosso caráter, segundo o Teu caráter, segundo o Teu modelo. E faça por nós, ó Deus, aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Obrigado, Senhor, por essas maravilhosas mensagens que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por nos falar fortemente, nos impressionar a mente e o coração. Mas acima de tudo, ó Deus, pedimos que o Senhor venha nos conceder o Teu Santo e Bom Espírito, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nos tornar, ó Deus, novas e melhores criaturas em Ti, Jesus. Fica conosco, Pai. Eu Te apresento cada um desses homens e mulheres que aqui estão, e aqueles que estão nos assistindo. Tomai em Tuas mãos, Pai, e transforma-nos. Esse é o nosso pedido e a nossa oração que fazemos a Ti, em Teu nome santo, Jesus. Amém. Amém, Senhor.